Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana António Moura Portugal, advogado especialista em aviação e diretor executivo da RENA, a Associação das Companhias Aéreas em Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Boa tarde e obrigado pelo convite. Eu começo talvez por falar, enfim, em nome das companhias aéreas e nesse sentido, um quadro de liberdade de acesso ao mercado é essencial, corporizado ou pelo menos assente em disponibilidade de slots, disponibilidade de estacionamento, infraestruturas aeroportuárias também adequadas, com taxas também que sejam comportáveis e, finalmente, uma política pública para o setor que, no mínimo, não crie obstáculos. De acordo com os dados que têm sido divulgados por algumas empresas ligadas ao setor da aviação, depois da pandemia, a recuperação das viagens aéreas está a prosseguir a bom ritmo. Creio que ainda não atingiu os valores de 2019, mas também para esse impacto terá contribuído certamente a inflação, a subida dos juros e uma quebra no rendimento disponível das famílias. Isto é mesmo assim? Esta situação económica após pandemia faz com que a recuperação esteja a ser um pouco mais lenta do que era suposto? Sim, embora os números sejam animadores. Eu creio que o período que se passou foi um teste à resiliência do setor, foi um teste também à rapidez e à forma como o setor soube responder aos desafios, que naturalmente que houve ali problemas, porque as coisas nem sempre andaram de mãos dadas, portanto, a Procura reagiu se calhar de forma mais rápida do que aquilo que seriam expectativas e, enfim, no ano passado houve notícias de problemas de congestionamento nos aeroportos, de falta de pessoal para poder dar vazão àquilo que era a procura, mas como sempre o setor tem sabido adaptar e no caso concreto, o que os números demonstram no caso concreto português é uma recuperação, em princípio este ano, que nos poderá colocar próximo dos números de 2019, um bocadinho mais rápida em Lisboa e Porto, um bocadinho mais lenta em Faro, mas são números animadores. Em termos gerais, os números também é isso que dizem, não atendendo só a Portugal, mas em termos gerais é isso também a nível mundial? Sim, a nível mundial. Portanto, talvez, enfim, China um bocadinho mais limitada e com situações, ou com uma situação própria, mas no resto sim. Portanto, já conseguimos ultrapassar a questão do Brexit? Já, repara, o Brexit aqui foi, eu diria que do ponto de vista da aviação, criava-nos aqui um desafio, que era o desafio do escoamento, o desafio da entrada, da burocracia, enfim, de um controle que até aqui não se faria. Mas creio que com esforços conjugados isto se conseguiu e falo numa perspectiva quer Portugal-Reino Unido, quer Reino Unido-Portugal, eu creio que sim, portanto, que esse problema foi ultrapassado. Obrigou aqui as companhias, sobretudo as britânicas, também a criar aqui modelos de gestão que lhe permitissem, por um lado, ter um COA, portanto, no jargão é uma licença para poder operar no mercado europeu e, portanto, muitas companhias britânicas fizeram. No caso das europeias também houve um movimento inverso. Portanto, se quiserem, resumindo, terá havido aqui mais burocracia, mais necessidade de haver licenciamentos e talvez de preparar a operação para os desafios, mas, enfim, não sendo o cenário desejável, eu creio que acabou e os operadores acabaram por responder ao desafio e de continuar a operar de forma eficiente. E o aumento dos combustíveis, como é que isso se repercutiu nas contas das empresas? Olha, os combustíveis são sempre um tema que está na agenda das companhias aéreas, que o monitorizam, enfim, tentam por todos os meios e mais alguns criar condições para que haja alguma estabilidade num mercado que é por si volátil e ao qual estão muitíssimo expostas. Nesse sentido, enfim, o que tem havido é políticas de tentativa de limitar ou de minorar grandes variações no preço, quer por via de aquisições feitas com alguma antecedência e, portanto, planeadas no tempo, quer por via de associações também e enfim, compras centralizadas. Mas é um drama e é um problema. E repercute-se e tem vindo a repercutir-se no cliente? Tem vindo a repercutir-se em alguns casos, isso é uma decisão própria de cada companhia aérea. Portanto, como em qualquer atividade, há quem decida absorver o custo, há quem decida repercuti-lo diretamente. Agora, há uma evidência, portanto, combustível mais caro significa maior pressão sobre o operador e, em princípio e em teoria, tarifas também mais caras. Portanto, isso é uma equação da qual não podemos fugir. Agora, se a repercussão é total, se é parcial ou se é absorvida durante um tempo, isso depois é o modelo de negócio de cada companhia que fará com que a decisão seja tomada. Devia haver ajudas de Estado para apoiar essas companhias? Olha, não tanto nesse sentido,
não tanto nesse sentido, mas já que me coloca a questão dessa maneira, entendo que faça o quadro regulatório que aí vem, e sobretudo mais numa lógica de, e sem querer entrar aqui, enfim, noutro tema que porventura pode vir mais à frente, mas o tema ambiental surge de mãos dadas com o tema do combustível. Porquê? Porque uma das exigências em termos de que aí vem é precisamente limitação de emissões, utilização de formas de combustível mais sustentável e assim há pouco e é caro. Pois, eu ia precisamente também E aí, sim, avançar aí para a questão do impacto do efeito dos custos da mitigação do CO2, ou seja, como é que isso está a acontecer? Aí sim justifica-se por dois motivos, não é? E o primeiro, naturalmente, que as companhias não deixarão e estão já a dizer presente, portanto estão mobilizados, estão com compromissos em termos de autorregulação, estão elas próprias a criar objetivos que querem cumprir, mas querem fazê-lo de uma forma global. Portanto, eu acho que o grande risco aqui é se há regiões que vão, numa indústria global, se há regiões que dão passos mais avançados do que outras e com o que isso pode implicar em termos de perda de competitividade, por exemplo, para as companhias europeias. Portanto, se a Europa tomar a dianteira, como está a tomar nesta luta global, e se começar a impor limites em termos de às emissões, em termos de utilização de formas de combustível alternativas, naturalmente que faça destinos e faça países que não o exijam, isto pode criar uma pressão em termos de preço, sobretudo para as que operam apenas na dimensão europeia, e pode levar a que esses destinos sejam mais, ou que se tornem mais competitivos. Por isso é que nós na indústria entendemos que qualquer solução, qualquer medida a este nível deve ser uma medida global e, portanto, por exemplo, a integração Mas do a Europa Corsia... parece estar um bocadinho sozinha, sozinha no sentido de fazer o seu próprio caminho, não é? Isto, continuando assim, avançando deste modo, acabará por se repercutir necessariamente nos clientes. E se não houver o tal apoio do Estado, isso acabará por acontecer, não é? Sim, mas nós esperamos que sim, esperamos que haja aqui, que o sistema seja multilateral e, portanto, que haja aqui uma adesão, sobretudo dos Estados Unidos, China e outros blocos, portanto, para além da União Europeia. E por isso é que é importante que todos os esforços sejam feitos, por um lado, pelo setor em si, por isso é que nós acreditamos em compromissos de autorregulação, porque, por exemplo, se isto for feito sobre a égide da IATA, o escopo e, portanto, o quadro de abrangência é muito maior do que se for feito numa União Europeia que apenas abrange companhias europeias. E a perspectiva que o setor quer, ou pelo menos o prisma e a forma como o setor entende que isto deve evoluir, é numa lógica naturalmente progressiva, portanto não queremos metas demasiado ambiciosas e que não possam ser atingidas por um lado, e por outro lado também de uma forma sustentada. E os Estados têm, ou vão ter de ajudar aqui com dois tipos de políticas. Falam nos incentivos, mas às vezes, mais até do que os incentivos, é não criar obstáculos adicionais, não criar medidas locais de duvidosa eficácia e que depois pouco ou nada fazem pelo combate a um problema global. Ou seja, cada um dos países depois per si avançar com outro tipo de medidas, é isso? Precisamente. Caso exemplar da nossa taxa de carbono sobre viagens aéreas. Para mim é um exemplo de escola de como não fazer as coisas. O problema é um problema global, o problema das emissões, é um problema que afeta todas as atividades. Estar a criar uma taxa em que o produto dessa taxa não redunda, não vai €1 sequer para o setor ou para medidas mitigadoras de comportamentos que se queiram evitar na área do ambiente, parece-me que é uma medida ao lado. Então essa taxa deveria acabar se avançarem Uma de as duas. outras medidas, não é? Uma de duas. E, portanto, o ideal será, repito, que problemas globais não sejam atacados nem tratados com medidas locais. Se insistir por essas medidas, pelo menos que essas medidas depois revertam ou que tenham um efeito útil e tenham ou que gerem algum tipo de comportamento eficiente sob a forma ou de subsidiação para a aquisição de combustível sustentável ou para a compra ou instalação no futuro de depósitos de combustível na infraestrutura. Enfim, uma miríade de tantas e tantas medidas que podem e devem ser pensadas. E o que existe neste momento é uma subsidiação cruzada com esta taxa de políticas e de medidas que nada tem a ver com o setor, que nada tem a ver com mudança de comportamentos e que deveriam, na nossa perspectiva, ser financiadas pelo Orçamento de Estado, como todas as outras medidas que o Estado tem de tomar. Portanto, isto acaba por ser quase que uma taxa turística rebatizada como taxa de carbono, mas que de carbono e de ambiental não tem nada, só o nome.
E não há perspectiva disso se alterar agora em 24? Esperemos que sim, se não for em 24, em 25, mas a Associação e as companhias aéreas estão a lutar para que isso aconteça e, portanto, esperamos que o bom senso prevaleça, porque quem perde com isto é o país. Porque, face, se nos compararmos a outros países, e são poucos os que têm este tipo de taxas, e nenhum ou quase nenhum com este tipo de veste, portanto, com esta compartimentação total entre quem paga e quem recebe, e, portanto, quem paga não tem nenhum tipo, e não há aqui nenhum tipo de bilateralidade. Isto quase que desafia a figura, não quero entrar em tecnicalidades, mas isto de taxa tem muito pouco. E, portanto, ao lado, se qualquer outro país europeu não tem esta taxa, isto significa, em termos muito puros e muito simplistas, acrescentar mais 2 euros à fatura que o passageiro vai ter de pagar, repito, sem contrapartida nenhuma, nem para o passageiro, nem para a companhia, nem para o destino. Só para esclarecer, essa taxa atualmente vai para o fundamental. Vai para o fundamental e é utilizada num conjunto de atribuições do fundamental. Portanto, isto facilmente se resolve. Basta incluir no leque de atribuições do fundamental e no orçamento do fundamental medidas relacionadas com o setor. A solução é fácil. No que toca aos combustíveis sustentáveis, no mês passado, portanto, o Parlamento Europeu chegou a acordo sobre o plano de descarbonização do setor da aviação, tendo estabelecido novas metas de incorporação, nomeadamente a recuo em 2025 com o mínimo de 2%, subindo até aos 70% até 2050. São metas execuíveis? São metas execuíveis se houver uma congregação de esforços de todos os stakeholders envolvidos. E, portanto, no momento, e respondendo à sua pergunta, neste momento, em termos de, e olhando para a oferta que existe, olhando para o preço do produto, eu diria que não são metas execuíveis, ou a serem execuíveis, levarão a um encarecimento intolerável do preço da viagem aérea. E, portanto, isto tem de ser olhado numa ótica, naturalmente, e em termos de políticas públicas, na nossa perspectiva de conciliação entre aquilo que é uma obrigação que todos temos em termos ambientais, mas, por outro lado, também sem perder a conectividade essencial e que todos precisamos e da qual o transporte aéreo faz parte. E, portanto, nós, sobretudo, e agora olhando para Portugal, estando nós onde estamos geograficamente, dependendo, como nós dependemos do transporte aéreo, acho que devemos olhar para isto com alguma preocupação. Porque, às vezes, estas metas ambiciosas, para um país que esteja mais preparado, para um país mais bem localizado geograficamente, que tenha infraestruturas ferroviárias, que tenha alternativa, representam uma coisa. Para um país que depende do transporte aéreo e que está aqui localizado e que não tem uma infraestrutura ferroviária que permita, em muitos casos, ser alternativa viável ao transporte, vai ter outro peso. E por isso é que é importante estarmos alinhados. E quando eu refiro, ou quando nós, a Associação, referimos que em termos de políticas públicas Portugal só teria a ganhar se tudo isto estivesse alinhado, falo também em termos uma voz que acabe por estar também alinhada com aquilo que são os interesses do país e para a importância decisiva que o transporte aéreo tem para o nosso país. Mas não são execuíveis porque também não há, portanto, oferta suficiente deste tipo de combustível, é isso? Ainda não há, e havendo, não será, sobretudo, comportável para as companhias pagar ao preço que está hoje. Portanto, é preciso haver mais disponibilidade, é preciso que ela chegue de forma mais fácil e eficiente às companhias aéreas para que isso seja. E, sobretudo, também é preciso investimento. E investimento em tecnologia, porque, por um lado, estamos a falar do combustível, mas depois há outras formas e outras medidas que também podem entrar nesta equação. Vou dar outro exemplo. A questão das rotas e a questão também da utilização do espaço aéreo. No fundo, simplificando um bocadinho, neste momento, por via da distribuição que existe de competências e de atribuições, toda a circulação que é feita no espaço europeu é uma circulação que não é fluida. Portanto, há como que um zigue-zaguear em termos de aeronave e que para nós nos afeta porque estamos aqui na ponta da Europa. E, portanto, também aí pode haver mais eficiência se houver colaboração entre as entidades de navegação aérea dos próprios países e, portanto, se houver aqui, metaforicamente falando, alguma, no fundo, perda, eu não quero utilizar a palavra perda, mas pelo menos alguma conjugação e cooperação entre as várias autoridades para que esta circulação seja mais fluida. O que está a dizer é que se está a gastar combustível desnecessariamente. Exatamente. Esse é o ponto. Estamos a gastar desnecessariamente. Porquê? Porque, enfim, são imposições que as companhias aéreas têm em termos de rotas que têm de o fazer. E, portanto, se eu for direto de A a B e de ponto a ponto, gasto menos combustível do que se tiver de fazer aqui uma rota maior. É uma segunda preocupação. A terceira e última
é a componente tecnológica, naturalmente, e nós vemos isso noutros meios de transporte, vemos isso nos automóveis, naturalmente, sem abdicar da componente de segurança, que no caso dos aviões ganha aqui uma cuidado maior, mas estamos aqui a falar de formas de combustível alternativa, do hidrogênio, enfim, da parte elétrica, tudo isso está a ser estudado, aeronaves mais eficientes, tem que haver também um investimento por parte de fabricantes, tem que haver um investimento também por parte dos fornecedores de soluções tecnológicas, ou seja, isto é um puzzle do qual as companhias aéreas fazem parte, mas que convoca muitíssimos stakeholders e operadores. Tão cedo não será uma realidade. Admito que não, e sobretudo o que eu gostava é que não fosse uma realidade forçada. O que nós, companhias aéreas, queremos é que seja, e, portanto, que haja tempo para adequação, para teste e para que as soluções, quando forem implementadas, já tenham um grau de maturidade e que nos dê um grau de confiança suficiente, porque trata-se de levar pessoas e, portanto, isso é inegociável, a parte de segurança para nós é inegociável. Mas os efeitos das alterações climáticas têm-se sentido cada vez mais, não é? E o setor é um dos mais poluentes. Mas com o número de turistas cada vez a aumentar mais, o número de aviões no ar também a bater recordes, o que é que têm feito para mitigar O exemplo que lhe dei é um exemplo que eu não sei se é comum noutros setores, mas esta iniciativa do Fit for 55 é um compromisso do próprio setor, compromisso voluntário, portanto não é imposto, de ele próprio reduzir e de chegar à neutralidade em 2055. Portanto, isto parece-me, anunciar isto com esta antecedência, com esta clareza, parece-me demonstrar que o setor está comprometidíssimo com a redução das emissões e com a neutralidade. Agora, também tem de haver aqui algum pragmatismo, não é? E agora, olhando, e eu gosto sempre de me colocar onde estou hoje, em Lisboa, portanto, nesta ponta e em Portugal, tem de haver também aqui algum pragmatismo e temos de olhar para aquilo que é viável no curto prazo. E, portanto, parece-me a mim que, como país, Portugal está numa situação de desvantagem a este nível. E, portanto, também, nesse sentido, entre emprego, entre conectividade, entre olhar para a economia, uma solução que seja progressiva e de implementação progressiva e, sobretudo, com todos a bordo, parecem-me ser dois pontos essenciais e que devemos, como país, suportar. Mas como vê medidas como a França adotou recentemente de acabar com os voos domésticos, poderia ser uma medida a estudar, a aplicar em Portugal, por exemplo, com os voos para o Porto? Não creio que possa, porque a percentagem, se olharmos, e portanto se virmos a percentagem ou o que representa aí o peso relativo da ponte aérea Lisboa e Porto face àquilo que é o grosso das emissões, aquilo que são o grosso dos voos, veremos que o benefício que é, enfim, mínimo. Primeira nota. Segunda nota, não conheço, nem sou um especialista naquilo que é a rede viária, ou ferroviária, perdão, francesa, mas todas estas medidas são feitas tendo como base um pressuposto, que é haver alternativa tida como equivalente para o passageiro. Não sei até que ponto é que, hoje em dia, a ligação Lisboa-Porto por via ferroviária pode ser vista como um sucedâneo capaz de levar a uma eliminação. Portanto, quero acreditar que não, e, portanto, na minha opinião pessoal, parece-me que estamos longe ainda de poder estar em condições de implementar essa medida. Falámos há pouco da questão da taxa de carbono e como gostariam que já em 2024 não fosse incluída no Orçamento do Estado. Há outras expectativas que tenham para o orçamento do próximo ano? Repara, o orçamento para nós, enfim, acaba por não ter o peso nem a relevância que tem para outros setores de atividade, porque sendo nós uma indústria global e, portanto, sendo nós também, ou vivendo nós muito de um quadro regulatório e legal global, apenas somos afetados em medidas micro. E, portanto, eu diria que o nosso desejo é que não haja mais iniciativas penalizadoras daquelas que surgiram no passado, e, sobretudo, que haver iniciativas que elas sejam discutidas e ponderadas. Porque o exemplo da taxa de carbono, na nossa perspectiva, é mau a dois níveis. É mau naquilo que eu comentei, a essência da medida em si, mas também achamos que é mau na gênese, porque ele resulta de uma negociação entre o Partido do Governo e o PAN, e que acabou por não ser debatido, acabou por não ser sequer discutido com o setor. E, portanto, isso para nós é um mau exemplo. Medidas avulsas ou concessões no âmbito de negociações parlamentares e que depois redundam em medidas que afetam a indústria, a nós parece-nos um mau exemplo de
da forma de legislar e que esperemos que não seja repetido no futuro. É o caso, por exemplo, do facto da ANA avançou também com uma proposta de aumento de quase 18% das taxas no aeroporto de Lisboa em 2024. Que impacto é que isto vai ter? Nós queremos acreditar que... Não vai acontecer? Que não sei se vai acontecer, se não. Posso-lhe revelar que ontem entregámos à ANA a visão das companhias aéreas numa posição repartida entre IATA, Associação Internacional, e RENA, Associação Local, onde criticamos esse aumento e criticamos outros aspectos da proposta. O que lhe posso dizer sobre a posição da concessionária neste e noutros anos é que, enfim, num meio, ou portanto num país onde é importante que haja conjugação de esforços, em que todos rememos para o mesmo lado, em que todos estejamos sensibilizados para aquilo que representa atuar num setor competitivo, em que o destino Portugal compete com outros, custa-nos um pouco ver aqui um ciclista isolado e alguém que só olha e que só se preocupa com a rentabilidade dos seus aeroportos e que esteja consecutivamente e exponencialmente nos últimos anos a subir as taxas. Isto, naturalmente, que é uma consequência do modelo, uma consequência de uma escolha infeliz que foi feita em 2012 e em que, porventura, enfim, não sou eu que nem me cabe a mim explicar a decisão política, mas pelo que tenho visto, condicionada por exigências de encaixe financeiro, se hipotecou aquilo que podia ser um modelo equilibrado. E de forma, enfim, os pecados enunciam-se de forma muito sintética. O que antes estava visto como um sistema de single till, enfim, o jargão significa tudo no mesmo cesto, lado ar, lado comercial, e, portanto, proveitos e custos de uma e outra eram tomados em consideração, passou a estar num modelo de dual till, separação do lado ar, separação do negócio aeroportuário do negócio comercial. O que estava na lei passou a estar em contrato. Havia um princípio claro na lei de cobertura de custo com uma remuneração adequada do concessionário. Passámos a viver num modelo discricionário de liberdade de fixação de taxas até um valor. Políticas de qualidade, políticas de investimento escrutinadas, vistas pelo regulador, total ausência de níveis de qualidade e investimentos também discricionários por parte do concessionário. Mas este valor de 18% é um valor que vocês aceitariam este aumento se fosse inferior a 18%? Não, para nós o tema não é o valor, para nós o tema do valor das taxas. Eu acho que as companhias não se importam de pagar taxas que sejam adequadas à qualidade do serviço que é prestado e em função dos custos e dos investimentos que a concessionária se propõe fazer. Ou seja, o que acontece aqui é que vão ter um aumento sem qualquer benefício. O que nós contestamos é que são aumentos atrás de aumentos e que não têm a mínima contrapartida, nem têm a mínima correspectividade com os investimentos feitos naquilo que para nós é relevante, que é a infraestrutura. Para as companhias aéreas, a parte comercial não é relevante. Percebemos que a ANA tenha essa preocupação, que isto seja uma fonte de rentabilidade, mas não nos parece que isso seja, essa segregação não nos parece justa, porque também nos consideramos stakeholders e parte do processo. E, portanto, os passageiros que vêm, não vêm para fazer compras, nem vão fazer. Portanto, e respondendo concretamente à sua pergunta, se for adequado, enfim, nós não... Agora, os 18% e a subida dos 18% parece-nos que é completamente inadequado e completamente despropositado e que no futuro só vai ter uma consequência, que é tornar o destino Portugal muitíssimo menos competitivo. Porque vão ter que repercutir isso no preço aos clientes. Direto ou indiretamente, sim. Umas mais, outras menos, mas não deixa de ser um encargo adicional. E algumas taxas são diretas para o passageiro. Algumas que as companhias, aterragem, descolagem, que são as próprias companhias e que fazem parte, no fundo, do lote de custos das companhias. Mas outras são diretamente. A taxa de segurança, a taxa de serviço a passageiros, são taxas que são suportadas diretamente pelo passageiro. Ora, olhando para Lisboa, não é? E todos nós aqui viajamos e utilizamos o aeroporto de Lisboa, não me parece que o serviço prestado seja um serviço minimamente adequado, naturalmente, por muitas justificações, mas... Enfim. Portanto, 18% é muito, menos do que isso continuará a ser muito, porque consideram que não há equivalente em termos de vantagem neste aumento.
Idealmente, e se me pergunta, o aumento tem de estar, na nossa perspectiva, o aumento tem de estar relacionado com os custos e com os investimentos realizados na infraestrutura. Aquilo que foi apontado ainda ontem pela Comissão Técnica, aquilo que ainda bem que o fizeram, porque era algo que nós já estávamos a verbalizar há algum tempo, o que se nota é que a infraestrutura de Lisboa não teve investimento em tudo o que era a parte operacional. Quando foi votado, não vou dizer ao abandono, mas houve ali claramente uma falta de prioridade dentro daquilo que é a política de investimento da concessionária. E, portanto, se há um desinvestimento, qual é o incentivo para que se suba o valor da contrapartida para utilizar essa infraestrutura? Mas qual é a justificação que é apresentada? A justificação que é apresentada pela ANA é que está a atuar ao abrigo do contrato de concessão, ponto. Eu ia perguntar precisamente quais são as principais dificuldades que os associados da RENA encontram na operação em Portugal. Imagino que essa seja uma das dificuldades. Há outras, para além dessa? Referiu inicialmente também o estacionamento, os slots. Sim, há uma que é óbvia e, portanto, essa mais difícil de lidar, mas que resulta e que é física, não é? E, portanto, que é da infraestrutura congestionada. Uma infraestrutura que tem muito poucos slots disponíveis, muito poucos lugares de estacionamento disponíveis, a própria pista e a própria eficiência em termos de saídas, de taxiways, etc., não está explorada nem está vocacionada para ser utilizada na sua plenitude, há poucas mangas, enfim. Tudo isto, os acessos não são bons, tudo isto está diagnosticado, foi apontado. Na nossa perspectiva, companhias aéreas, o facto de se estar a discutir um novo aeroporto não invalida que se tenham que fazer os investimentos necessários para que o Humberto Delgado seja uma infraestrutura adequada. Então é bem-vindo o relatório que a Comissão Independente... Muito bem-vindo, é mais uma voz, com certeza, é mais uma voz com um crivo de independência. Apontou realmente as deficiências que existem, este relatório? Apontou realmente as deficiências e, portanto, é bom ver mais uma voz académica e técnica a apontar aquilo que para nós é o óbvio. Mas quanto às propostas que foram feitas para aliviar, portanto, o atual aeroporto, acha que vão ao encontro das necessidades das companhias aéreas? Quais é que deviam ser as prioritárias? Acho que sim, eu acho que tudo o que seja... As companhias aéreas têm também um mantra que é não se imiscuírem em tudo o que sejam aspectos do campo decisório político ou da infraestrutura. Porque quem gera a infraestrutura é a concessionária, ponto. Portanto, as companhias aéreas não têm nem querem ter a veleidade de dizer onde é que as obras existem ou não. Agora, há um ponto que é essencial e que nos parece essencial, é que se um conjunto de técnicos aponta um conjunto de necessidades e de obras que poderiam e deveriam ser feitas e que se dá ainda ao trabalho de as quantificar, isto é um elemento que deve ser tido em conta. Isto é um elemento e é um documento importante. E creio que compete agora ao Estado português, enquanto contraparte da ANA no contrato de concessão, verificar em que medida é que o contrato dá ou não dá margem para exigir isso. Na nossa perspectiva, deveria dar. Qualquer concessão e a experiência que as companhias aéreas têm... Mas da sua perspectiva dá, efetivamente? Ou seja, é o Estado que não está a atuar em função do contrato que existe? Não conheço o contrato com detalhe, nem posso, nem estou em condições, porque também não sei que conversações é que tem havido entre o Estado e a ANA nesse sentido. O que lhe posso dizer é que a experiência que as companhias aéreas têm noutras jurisdições, situações semelhantes, com contratos de concessão, é que há sempre um acautelar da posição do concedente, no sentido de o concessionário fazer as obras e os investimentos que são necessários. Mas nesta altura as companhias sentem que estão a ser prejudicadas por todas estas circunstâncias que acabou de referir, porque poderiam voar mais para Portugal. As companhias, os passageiros e o turismo em Portugal. Isto não é, e nem eu gostava que isto fosse visto como uma exigência das companhias. Isto é uma exigência dos utilizadores do aeroporto também. E nós, enquanto utilizadores do aeroporto, devemos também ter essa... Porque não nos vamos esquecer que a decisão que foi tomada foi uma decisão de concessionar um serviço público, uma infraestrutura pública, mas que não deixou de ser uma infraestrutura que é propriedade do Estado, que está concessionada a um privado, e o privado tem de atuar, é um monopólio, portanto, isto necessariamente dá-lhe aqui uma responsabilidade adicional e terá de ser remunerado por isso. Mas não deixa de ser uma infraestrutura pública, não deixa de haver aqui necessidade de prestar um serviço público. Mas tem ouvido companhias a dizer que vão reduzir a sua atividade por via desta circunstância, por exemplo?
Tenho ouvido companhias dizer, sobretudo, que gostariam de voar para Lisboa, que gostariam de reforçar a sua operação em Lisboa, mas que não o conseguem porque não há capacidade nem espaço disponível para eles poderem conciliar, porque tudo isto também tem de ser visto como um puzzle, não é? Sobretudo companhias que não fazem apenas um ponto a ponto, tem de haver aqui compatibilidade entre slots. Portanto, um slot que possa estar disponível em Lisboa, depois tem de casar, desculpa a expressão, com um slot que esteja disponível num outro aeroporto onde essa companhia opera. E porquê é que isso não acontece? No caso de Lisboa, por falta de disponibilidade, porque está congestionado, porque há uma ocupação acima daquilo que seria desejável, o que tem criado entropias. Portanto, isto é mau para todos. Também é para as companhias, sobretudo, porque, enfim, Não fazem negócio? não fazem negócio e estão a operar sempre com a corda no pescoço. Qualquer erro, qualquer deslize, qualquer nevoeiro, qualquer falha operacional leva quase que a necessidade de pensar no momento e de reafetar recursos para que tudo isto seja ou possa ter uma certa fluidez. Porque Portanto, está tudo demasiado congestionado. Está tudo demasiado congestionado. Há uma ocupação. Naturalmente que também é bom e vemos como positivo que haja aqui uma preocupação de utilização de infraestruturas adicionais, sendo possível. Portanto, o desvio da aviação executiva para Cascais, a tentativa de usar Beja como para outro tipo de operação, são medidas positivas. Agora, é preciso também criar condições para que elas funcionem no papel e na prática. Essa medida, portanto, de remover totalmente os voos não comerciais e redirecioná-los para Cascais ou para Beja, iria reduzir em quanto o tráfego na Portela? Tem esses dados? Não tenho esses dados e, portanto, qualquer número que lhe pudesse dar seria sempre, ou correria ser o risco de não ser rigoroso. O que lhe posso dizer é que qualquer ajuda, qualquer desvio, por muito pouco substancial que seja, ajudará a criar, e pelo menos mesmo que não consigamos que venham companhias que querem vir para Portugal e ter os slots, mas pelo menos permitirá dar folga àqueles que cá estão, poderem planear ou replanear a sua operação em função desse espaço adicional que se cria. Mas, no fundo, o binómio aqui faz-se entre carga, operação de transporte aéreo, charter e aviação executiva. Os 4 grandes grupos de utilizadores são estes. Idealmente, seria bom distribuí-los ou por terminais ou, pelo menos, tentar criar condições, porque qualquer deles reclama também um tipo de assistência e de serviço diferente. Um aeroporto vocacionado para uma companhia full service, tenha ou não tenha hub, é diferente de um aeroporto vocacionado para a aviação executiva, como é diferente de um aeroporto vocacionado para carga. Em termos de terminal, em termos de acessos, em termos de serviços, são coisas diferentes. E nós, neste momento, enfim, temos essa limitação, porque temos um Humberto Delgado a arrebentar pelas costuras que tem de dar para acomodar tudo isto. Uma das propostas também passa pela construção do novo terminal. As propostas da Comissão Técnica Independente, que segundo os cálculos deles, custaria pelo menos 244 milhões. Mas seria mais direcionado para as low cost. É algo que veem com bons olhos? Naturalmente eu não posso tomar posição, nem posso responder diretamente dada a minha condição de estar aqui em representação de várias companhias. O que lhe posso dizer são 2 coisas. Primeiro, nada pode ser feito por decreto, ou seja, não há possibilidade, nem há instrumentos legais para dizer a companhia A e a B vai para ali, a companhia C e a D vão para ali. E o segundo, é preciso que haja também, repito, a mesma. Portanto, quem cria ou quem faça, e do lado da oferta, é preciso criar condições para que isso seja atrativo. E não tenha dúvidas que se houver da parte do gestor da infraestrutura aeroportuária a criação de uma infraestrutura que seja eficiente, que seja apetecível, que possa ter, porventura, componente de preço mais atrativa, as companhias vão, porque as companhias aéreas atuam num setor extremamente competitivo, com margens baixas e, portanto, são muito sensíveis, umas mais do que outras, a preço e condições. E, portanto, se umas privilegiam serviço, outras possivelmente privilegiaram preço, eu acho que a arte está aqui em criar infraestruturas que possam ir ao encontro daquilo que é a procura. A promoção da utilização de aviões maiores, no sentido de transportar mais passageiros em menos voos, também são outras das recomendações da Comissão Técnica Independente e, para tal, até propõe a redefinição das regras de atribuição das slots aeroportuárias, no sentido de, portanto, dado preferencial, o preço ser mais baixo a quem tem aviões
de maiores dimensões. Isto iria realmente mudar alguma coisa? Como é que avaliam a atual política de atribuição de slots? Da parte do relatório, sem querer entrar aqui numa valoração propriamente das medidas, há medidas que são execuíveis, enfim, que são pensadas e que estão quantificadas, há outras que entram na categoria do wishful thinking. É uma equação muito mais complexa. Acho que todos nós gostaríamos que as aeronaves que visitam Portugal pudessem ter capacidade máxima face àquilo que são as condições da Portela. Mas nós depois temos de ver que a aviação não funciona só num sentido, não é? E, portanto, as aeronaves que vêm do ponto A para o ponto B têm de ser compatíveis, primeiro, com as necessidades da frota, segundo, também, com uma operação que é feita, no mínimo, entre dois destinos. E, portanto, nesse aspecto, parece-nos que é uma equação mais complexa. Naturalmente que as companhias tendem a adequar depois a sua frota em função dos aeroportos onde operam e a fazer essa gestão, mas eu acho que o fazem, dada a pressão do mercado, falo-ão da forma mais eficiente que conseguem. Segunda nota, em relação aos slots e às regras de atribuição de slots, também é uma equação difícil, porque as regras de slots são regras baseadas em direitos, num caso em direitos históricos e na necessidade das companhias aéreas que os têm, os utilizarem. Isso já existe, ou seja, já existe uma entidade independente, uma comissão de coordenação de slots, que funciona sob a égide da ANA e que se certifica de que os slots atribuídos são efetivamente utilizados e de que há cumprimento por parte dos operadores. Portanto, aí eu vejo que, enfim, fica bem dizer isso, naturalmente, que é uma preocupação, mas parece-me que há pouco a fazer nesse campo, sobretudo quando comparado com as outras medidas ao nível dos benefícios de infraestrutura. O que é que gostaria que estivesse neste relatório que não está, relativamente a este meio tempo entre a construção do novo aeroporto e a manutenção do de Lisboa? Enfim, custa-me um bocadinho opinar sobre isso, porque também não sou, nem vi, enfim, sendo uma comissão técnica que tem um conjunto de incumbências, eu não as conheço de cor. Portanto, não posso avaliar em termos qualitativos se foi ou se cumpriu aquilo que era desejado ou não. O que lhe posso dizer é que das ambições das companhias, não é? Satisfaz-me que não trabalhe numa lógica compartimentada. Ou seja, poderia apenas preocupar-se com nova infraestrutura, mas parece-me que esta abordagem faz todo o sentido. Porque a infraestrutura nova a existir, e eu espero que exista, não vai nascer de um dia para o outro, é preciso manter uma solução transitória e essa solução transitória tem de passar inevitavelmente pelo Humberto Delgado. Portanto, são problemas e por várias opções, não é? E por várias outras opções que poderão naturalmente ser e devem ser consideradas. Agora, as existentes, se não funcionaram até agora, é difícil também que funcionem no futuro. Portanto, isto também é algo uma dose de pragmatismo que é importante. Mas respondendo à sua pergunta, estou plenamente, e do lado das companhias aéreas, estamos plenamente e revemos-nos em muitas dessas conclusões. Agora também já percebi, nomeadamente relativamente à construção do novo terminal, que a avançar isto devia incluir um diálogo com as companhias. Eu acho que é importante que qualquer obra, não só do terminal, mas qualquer obra seja discutida com as companhias aéreas, porque, vamos lá ver, sem querer entrar aqui numa metáfora um pouco elegante, mas se eu tenho inquilinos, não é? E sou senhorio e se quero fazer obras e se os inquilinos vão lá permanecer, não custa nada discuti-las com eles, não é? E, portanto, acho que ambos beneficiamos com isso. Isto sem beliscar direitos do senhorio e sem beliscar direitos do inquilino. Pareceu-me que pode ser pior, ou seja, pode haver aqui uma rejeição de algumas soluções por parte das companhias e ser pior a solução é um risco, do que é um do risco, resto. é um risco que eventualmente se correria, mas não me quer parecer que a existir e a ser essa à vontade, no fundo, se o caminho for este, se a sugestão for aceite na fase de implementação, eu julgo que haverá esse diálogo, como de resto tem havido noutras situações. Deixe-me só dizer e fazer também justiça, porque os mecanismos estão criados, há conselhos consultivos, nos quais as companhias aéreas têm parte, há diálogo com a concessionária. A nossa discordância tem a ver é uma discordância de fundo, tem a ver com o modelo em si que foi criado. Nós entendemos que ele não ajuda a economia e a competitividade do turismo e, portanto, que privilegia
a concessionária está no seu direito, pagou pela concessão e está a maximizar o lucro. São estas, isto, no fundo, são quase interesses, o modelo cria estes interesses divergentes. De qualquer das formas, deixe-me perguntar-lhe se esta Comissão Técnica Independente conversou com a RENA para este relatório. Não conversou diretamente com a RENA, mas sabemos que conversou com as companhias aéreas, com algumas companhias aéreas, sabemos que conversou com a IATA, portanto, nesse ponto, admito que não sei exatamente sobre os trabalhos aqui no Humberto Delgado, mas sei que, com vista ao projeto do futuro aeroporto, que conversou e que teve o cuidado de ouvir as companhias aéreas. Então, e em relação às 9 opções que existem em cima da mesa para a localização do novo aeroporto, qual é que acham que faria mais sentido? A posição das companhias aéreas, e que se tem mantido, e que julgo que se manterá, e que tem sido vocalizada não só pela associação como por alguns associados, é de não tomar posição sobre a localização. Porquê? Porque entendemos que é uma decisão política e porque entendemos que envolve um conjunto de variáveis que não nos cabe a nós, companhias aéreas, nem estamos em condições de opinar sobre elas. Uma vez tomada a decisão em relação à localização, entramos num segundo nível de discussão sobre a infraestrutura em si, sobre o que é que a infraestrutura deve ter, que preocupações é que deve, e aí sim gostaríamos de ser envolvidos, gostaríamos de fazer parte do processo decisório, de ser consultados para emitir a nossa opinião. Isto para evitar, por um lado, que se criem soluções inadequadas em termos daquilo que poderão ser as projeções e os planos das companhias aéreas para Portugal, ou que se criem elefantes brancos e, enfim, coisas e aeroportos que, como noutros destinos e noutras experiências, acabarão por não ter, ou acabarão por ser tão caros, tão desfasados daquilo que é a realidade do país, que depois levam a um desinteresse das companhias em voar para esse Mas o país. centro de Lisboa é uma opção que, do vosso ponto de vista, está fora de causa. Ainda esta semana o CEO da TAP falava nisso, que não faria sentido. E nós revemos-nos nas declarações que o Dr. Luís Rodrigues fez. Eu acho que, em termos ambientais, em termos de ruído, não é desejável ter uma infraestrutura no centro da cidade, nem as companhias gostam de estar a voar com esse crivo, não é, de insegurança, porque, no fundo, acaba por pôr e por ser mais difícil fazê-lo a todos os níveis. Se a isso somarmos a localização, o facto de não haver capacidade de crescimento, com estes dois ingredientes, eu acho que temos e olhamos para o Humberto Delgado como uma solução a prazo. Mas quais são as projeções que as companhias aéreas que representa têm para Portugal? Face este cenário. Face a este cenário, portanto, quero acreditar, revertendo esta subida exponencial das taxas, o outlook é positivo, porque Portugal, como destino, consolidou-se. É um destino maduro, é um destino em que há uma procura cada vez maior de turistas estrangeiros, e havendo procura por parte do turista, as companhias respondem. E o mix que encontra hoje em Portugal é um mix que não encontra em todo o lado. O que é que vê? Vê uma companhia nacional, histórica, vê companhias full service que estão connosco ininterruptamente há 65 anos, uma Lufthansa, uma Air France, uma British, uma KPLM, entre outras, uma Iberia, e depois vê também companhias mais vocacionadas para o ponto a ponto que têm cá diversas bases. Portanto, eu acho que isto é um sucesso para o passageiro português. A conectividade e a oferta que existe neste momento é boa, muitos destinos, boas frequências e portanto... Até quando? Até quando, volto ao meu ponto inicial, se o quadro for este, portanto, e se houver disponibilidade de slots, se houver infraestruturas eficientes com taxas moderadas, mas e tem se que houver uma avançar política já, pública, isso para nós é o ponto fundamental. E a CTP tem verbalizado isso muito bem, de uma forma cuidada, de uma forma profunda, com exemplos concretos, com detalhe e também com algum sentido de humor que é importante, mas o tempo urge. O tempo urge, e se não houver essa capacidade, o que é importante que as pessoas percebam é que as companhias aéreas hoje são geridas com uma enorme pressão em termos de resultados. E, portanto, se não houver possibilidade de voar ou se o destino se torna menos competitivo, há seguramente um outro onde as companhias vão afetar as aeronaves. E isso vê-se, por exemplo, na sazonalidade de Faro, em que há companhias que voam no verão, mas que no inverno voam para outros destinos. Porquê? Porque não há procura. E é preferível, então,
colocar essas aeronaves no centro da Europa e procurar um destino de neve ou procurar um destino do Intersun, do que estar ali com uma operação que só é rentável num verão iata e que não é rentável no inverno. Este tipo de equação, portanto, não dar por garantido ou garantidos os que cá estão e fazer tudo de forma conjugada, procurando que o nosso destino continue a ser um destino visitado. Independentemente de não se querer pronunciar sobre a privatização da TAP, que compreendo, uma vez que está aqui em representação da RENA e, portanto, em várias companhias, o que lhe pergunto é acontecendo isso, e que vai acontecer, e que, sendo previsível, de acordo com aquilo que já foi manifestado também pelo Governo, que a escolha recaia sobre um grande player ou uma empresa com robustez no mercado, que impacto é que isso vai ter no setor? Eu acho que é importante termos uma TAP. O setor da aviação em Portugal precisa de uma TAP e precisa de uma TAP na plenitude da sua forma, para utilizar aqui esta metáfora futebolística. Ainda não são conhecidas as condições da privatização, já foi verbalizado o desejo de ter um player do setor. O que lhe posso dizer aqui, sem entrar em particularidades, e naturalmente, e ainda bem que teve esse cuidado, portanto, para não se entender que estou a fugir à questão, mas olhando, por exemplo, para aquilo que está a ser feito lá fora, o que vemos é que o movimento tem sido um movimento de consolidação dos três grandes grupos. E vemos isso com a ITA, vemos isso com a SAS, vemos isso com a Air Europa, e agora a TAP será, no fundo, a companhia que se segue. Havendo disponibilidade desses grandes grupos para poder adquirir, e, portanto, no pressuposto de que já não têm nenhum tipo de limitação em termos de auxílios de Estado, e, portanto, que têm o clearance, que têm a possibilidade de o fazer, qualquer deles, julgo eu, que já verbalizou o interesse, ou que haverá aqui, pelo menos, uma adequação da TAP, em termos de dimensão, em termos de rotas, em termos de modelo, naquilo que pode ser uma perspectiva de expansão. Portanto, a acreditar que a conjuntura o permite. Eu diria que, como português, ficaria satisfeito se fosse esse o caminho, porque é muito difícil hoje em dia, num setor onde esta consolidação se verificou, é muito difícil sobreviver sem dimensão, sobreviver sem capacidade de poder reagir às inúmeras, à volatilidade do mercado, a situações como um Covid, a situações conjunturais, enfim, como o vulcão que tivemos na Islândia há pouco tempo. Portanto, quanto mais pequena for a companhia, quanto menos capital tiver, quanto menos possibilidades tiver de reagir a este tipo de eventos, pior. E, portanto, a concorrência hoje está a ser feita em grandes grupos, companhias norte-americanas, companhias europeias, companhias do Médio Oriente. Mas a TAP, no sentido que está a explicar, acaba por ser uma companhia vulnerável também a esses movimentos de consolidação? Mais do que vulnerável, eu creio que aqui, olhando a lógica, não será tanto de vulnerabilidade no sentido comercial da coisa. Eu colocá-la mais em termos estratégicos, porque o que o movimento e o que o setor tem demonstrado é que, ou por via de fusões e aquisições, ou por via de alinhamentos, tem havido uma tendência natural de alocação a grandes grupos e de posicionamento. O que faz sentido, na minha perspectiva, o que faz sentido nesta era. Já não estamos na era de companhias bandeiras, esse tempo já lá vai, da companhia como extensão de uma política turística de um país. Na Europa isso acabou. Hoje em dia já não há, diz que já não há nacionalidade, as companhias são europeias e, portanto, é isso que motiva a que haja possibilidade de voar ponto a ponto em qualquer ponto da Europa em igualdade de circunstância. Há algum protecionismo nas regras de ownership e control. Por exemplo, a TAP, mesmo que houvesse interessados não europeus, nunca poderia ser comprada a maioria do capital por esses interessados europeus, mas, portanto, se a concorrência se faz em blocos, se ainda há este protecionismo que é recíproco, e, portanto, o mesmo se passa, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que faz sentido ganhar esse músculo e competir em conjunto e não competir ou sobreviver separadamente. Ou seja, mesmo que não houvesse aqui uma vontade política que corresponda à do maior acionista, o próprio mercado acabaria por se encarregar de empurrar, quase digamos assim, a companhia para esse caminho. Eu quero crer que sim, mas isto também estou a falar numa lógica desejável, não é? Porque depois também é preciso que do lado de quem olha e de quem está interessado também haja
interesse em concretizar e dar esse passo. Oxalá seja isso e, portanto, oxalá tenhamos esse final feliz. Há pouco falou da questão do bloqueio dos auxílios de Estado e agora a questão é mais como jurista, digamos assim. Isto é um problema para alguns dos interessados na TAP neste momento ou não? Creio que não, embora aqui esteja a falar sem razão de ciência concreta, mas pelo que leio, creio que não e que já terá havido por parte de todos eles, ou estará em condições de acontecer, a devolução daquilo que foi prestado. E, portanto, sendo assim, a Comissão Europeia deixa de ter aquele período de inibição de se poderem fazer compras e de se poderem fazer aquisições. Portanto, quero crer que sim, portanto, qualquer deles estará já numa posição de poder ir ao mercado e querendo fazer essas aquisições. Porque a Comissão Europeia também, relativamente à TAP, veio dizer que há ainda um processo de reestruturação em curso que vai continuar. Vai continuar de forma paralela e, portanto, independentemente do desfecho, quer temporal, quer em termos de venda, esse continuará e vai ter de ser cumprido, porque, enfim, foi o que foi negociado com a Comissão. Mas não é impeditivo, claro. Não é impeditivo. E que até acaba por ser, de uma forma ou de outra, acaba por ser um processo que corre em paralelo, mas que é bom e que é do conhecimento. Portanto, qualquer comprador ou futuro comprador de TAP sabe que, e conhece os termos do plano, e, portanto, sabe que o que vai comprar no final ou a meio será aquilo. E do seu conhecimento, a nível do plano de reestruturação, não há nada que impeça a TAP de avançar por este caminho da privatização? Não, portanto, eu creio que isso foi visto pelo acionista-Estado e, portanto, estudado, e o facto de lançarem agora a privatização, quero crer que só o fizeram porque estão cientes de que isso não levantará tema nenhum. Voltando só ali, portanto, à parte do movimento de consolidação, portanto, do setor na Europa, quer dizer que a Europa vai ficar como os Estados Unidos, neste caso a Europa só com 3 grandes grupos. Isso não será mau para a concorrência, por exemplo? Não, vamos ver. Quando eu falo, a conversa que estava, ou pelo menos em termos práticos, estamos a falar de 3 grandes grupos das ditas companhias full service. Não vamos esquecer depois players importantes e com uma dimensão enorme, como a Ryanair, como a EasyJet, como outras companhias que acabam por competir com estas e, portanto, e criar este mosaico importante. Por isso é que eu digo e costumo dizer que, do ponto de vista concorrencial, a preocupação das companhias seguramente que não será por isso. E, portanto, havendo necessidade, qualquer uma delas se prontificará a vir e a assegurar. Se não for a que existe, será uma outra. Se não for uma full service, será uma mais vocacionada para ponto a ponto. Eu acho que essa é a grande história, se olharmos, por exemplo, para a nossa situação, para a situação europeia, é isso que vemos. Tem havido uma enorme entrada de novos players, não tem havido barreiras à entrada, e mesmo entre blocos, portanto, mesmo os acordos de céu único e os Open Skies têm sido negociados entre a Europa e os Estados Unidos, também avançaram e também se deram passos importantes e progressos importantes em termos de liberalização. Portanto, o setor tem dado, julgo que aqui o setor tem sido, como noutras áreas, pioneiro na forma como soube eliminar barreiras, na forma como soube colaborar, na forma como soube criar sinergias, porque sentiu que se não fosse assim, enfim, já tinha demasiadas barreiras inerentes e naturais e poderia ser mau para todos. Vai continuar a haver espaço para as low cost operarem isoladamente ou depois também poderão ser acabadas por ser absorvidas por estes 3 grandes grupos que estão a ser criados? Eu confesso que não sou um grande fã da qualificação de low cost, porque hoje em dia os modelos de negócio estão muito mais difusos, estão muito mais híbridos e, portanto, as próprias companhias aéreas, ou elas próprias ou dentro do grupo, acabaram por se vocacionar mais para um segmento ponto a ponto, por abandonar serviços não pagos, enfim, por se focarem mais no preço e menos no serviço completo. E isso acontece em todas elas. Portanto, todas elas acabam por ter uma ou mais companhias, ou elas próprias, em determinadas rotas, por fazer. É só uma questão de posicionamento. De um lado temos alianças, de um lado temos grupos que congregam mais do que uma companhia, do outro lado temos companhias, enfim, que operam sob uma só marca, mas que, curiosamente, até têm mais do que uma companhia. Para concluirmos, gostava de lhe perguntar, enfim, se estão satisfeitos com a atuação do regulador? Sim, olha, é sempre uma pergunta delicada, porque é o regulador, mas tentando ser o mais factual possível, o que lhe posso dizer, e agora focando-me sobretudo no aspecto que para nós é mais relevante neste momento e que é fulcral, que é a concessão e a relação
entre concessionária e companhias aéreas, o que nós verificamos é que nos últimos 2 anos tem havido uma maior intervenção do regulador, fruto de uma interpretação também, quanto a nós, mais consentânea com aquilo que deve ser o modelo, e acabo terminando dizendo, e até necessária, porque quando se tem um modelo como aquele que nós temos, que não está na lei, portanto que está no contrato e que confere uma liberdade grande, isso convoca e exige mais regulação. Portanto, não só há satisfação, como há, se quiser, um juízo de necessidade de uma boa, robusta e eficiente regulação, e é isso que nós queremos. E nos últimos 2 anos tem dado provas, através da intervenção ao nível das taxas, de que existe, e portanto eu acho que ainda bem, que é esse o entendimento. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é António Portugal. António Portugal, enfim, é um prático, um advogado que dividido entre a advocacia e a academia, e que depois acabou por descobrir a aviação com paixão tardia e que hoje em dia, enfim, podendo tocar os 3 instrumentos, é uma pessoa feliz e realizada. 4043C. 4043C, exatamente, foi enfim, a minha carteira, para utilizar aqui um acrónimo jornalístico, enfim, foi a cédula que conquistei na altura, depois de um estágio exigente e que me deu muita satisfação conseguir. Luís Rodrigues. Um homem que está a provar ser o homem certo, no momento certo, e a conduzir os destinos de uma TAP. TAP. TAP, enfim, é a nossa companhia e que o turismo português e o Portugal não pode deixar de a ter, esperando ou fazendo eu votos para que seja de uma forma o mais saudável e o mais competitiva possível. Litígio. É aquilo que nós, às vezes, advogados, queremos evitar, mas que muitas vezes somos obrigados a entrar nele, enfim, e entrando, fazê-lo da melhor forma e defendendo os interesses dos clientes da melhor forma possível. Serviço Nacional de Saúde. Serviço Nacional de Saúde, sim, uma preocupação de todos os portugueses, que funcione bem aquilo que todos desejamos. Petróleo. Petróleo, enfim, bem escasso, que tem criado problemas ao nosso setor, que haja menos volatilidade, maior previsibilidade e, no futuro, substituibilidade. Liga All Stars Advogados. Enfim, Liga All Stars Advogados, o que lhe posso dizer é que foi um período ótimo de combinação de atividade profissional com desportiva e com muito sucesso, se calhar até mais do que na atividade profissional da nossa grande equipa de futebol. Família. É um pilar, agora reforçada, com uma recém-nascida filha e, portanto, hoje em dia, o meu grande suporte. Saudade. Saudade de Coimbra, não é? É o que me vem inevitavelmente à cabeça. Futuro. O futuro risonho, sou um otimista por definição. Portugal. Bom, Portugal, de que é que estás à espera? António Moura, Portugal, muito obrigada por ter estado aqui neste Conversa Capital. Pode rever Conversa Capital com o diretor executivo da REN, a Associação das Companhias Aéreas em Portugal, advogado e também especialista em aviação no RTP Play. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.